Estudo Bíblico, o ensino da Palavra de Deus, com o evangelista José Luiz. A paz do Senhor para os irmãos. Venho por meio desse áudio trazer aqui um estudo bíblico a respeito da oração universal, conhecida como oração do Pai Nosso. Então, irmãos, nós iremos aqui trazer esse ensinamento sobre qual é o significado da oração do Pai Nosso na Bíblia. É uma pergunta, né? Então, a oração do Pai Nosso é um modelo de oração ensinado por Jesus Cristo aos seus seguidores durante o Sermão da Montanha, A oração do Pai Nosso também é chamada de oração dominical e está registrada na Bíblia em Mateus capítulo de número 6, versículo de 9 a 13. O significado dessa oração, irmãos, reúne adoração, petição e confissão de pecados. Então, a gente fazendo um contraste aqui entre Mateus e Lucas, ou vice-versa, Nós vamos ver aqui em Lucas, capítulo de número 11, verso 2 a 4, também há uma forma de oração que difere levemente daquela registrada no capítulo 6 de Mateus. No Evangelho de Lucas, Jesus indica um modelo de oração ao responder um pedido de seus discípulos que queriam aprender a como orar. Já a oração do Pai Nosso registrada por Mateus foi ensinada por Jesus durante um sermão. Então veja que nesse contraste há uma pequena diferença, Enquanto que em Lucas acontece o pedido de um discípulo, querendo que Jesus explicasse como deveria orar, em Mateus a oração do Pai Nosso já é durante um sermão, ou seja, ensinada durante um sermão. Antes de ensinar a oração do Pai Nosso, o texto bíblico mostra que Jesus exorta seus ouvintes sobre qual deve ser a atitude correta ao orar. Ele diz que seus seguidores não devem agir como os hipócritas, que buscam apenas o reconhecimento humano durante as suas orações. Jesus também condena a prática de vãs repetições, que era um comportamento comum entre os gentios em seus cultos pagãos. Então ele ensina que seus seguidores devem orar ao Pai, confiando em sua soberania sobre todas as coisas e com a certeza de que ele ouve as orações de seus filhos. Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. A oração do Pai Nosso, queridos irmãos, pode ser dividida em duas partes. A primeira parte traz 3 sentenças que, de forma geral, dizem respeito à glória de Deus. Então, são elas, Santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já a segunda parte traz 3 petições que dizem respeito à nossa vida e que implicam em provisão, perdão e proteção. São elas: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essas são as 3 petições.
Então, são 3 sentenças na primeira parte da oração e na segunda parte, 3 petições. Então, irmãos, nota que antes de pedir, primeiro temos que se preparar, né? Se santificar. Aí depois que nós vamos pedir, correto? Então, primeiro, antes de ir à petição, temos que se preparar, se santificar, não é mesmo? É isso aí, perdoar o próximo, correto? Procurar fazer as coisas direita, não é mesmo? Ser obediente às palavras de Deus. Aí depois nós vamos pedir. Então, o pão nosso de cada dia, presta atenção, não é o pão nosso de cada semana ou de cada mês, é de cada dia. Isso significa que nós dependemos de Deus todos os dias. A partir do momento que nós se tornamos auto-independentes, né, nós estamos errados diante de Deus, né? Tem pessoas que se acham autossuficientes, independentes, e não é por aí que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós precisamos depender de Deus. Então, Pai nosso que estás no céu, olha que é diferente, né? A palavra traduzida como pai corresponde à palavra aramaica Abba, que era uma forma comum de um filho se dirigir ao seu pai, com carinho. Então, é muito significativo o fato de Jesus ensinar que devemos nos dirigir a Deus como pai. Isso porque, por natureza, nós não somos filhos de Deus. A Bíblia diz: o homem caído é, na verdade, filho da ira. Isso está escrito lá, né, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Então, como é que nós se tornamos filhos de Deus? Vamos aprender. Mas Deus nos adotou em Cristo Jesus. É isso aí. Isso significa que, pelos méritos de Cristo, nós fomos adotados como filhos por Deus e recebidos como herdeiros em sua família. Só podemos chamar Deus de Pai por causa de quem? De Cristo. Porque foi Ele que nos resgatou, Ele que nos redimiu. Louvado seja o nome do Senhor. Daí então, somos adotados por mérito de Cristo. E Deus, né, é o nosso Pai, e agora nós vamos dirigir a Ele como nosso Pai. Também é realmente grande o número daqueles que foram redimidos por Cristo e aceitos na família de Deus. Então, nós sempre devemos ter em mente que não estamos sozinhos, mas pertencemos a uma grande família. Então, no cristianismo, irmãos, não há lugar para individualismo. Vou repetir, no cristianismo não há lugar para individualismo. A forma como Jesus diz Pai Nosso implica nessa verdade maravilhosa. Simultaneamente, milhões de filhos se dirigem em oração ao nosso Pai, e Ele escuta a cada um deles. A razão pela qual isso acontece é porque o nosso Pai não é qualquer tipo de Pai. Na verdade, Ele é o Pai nosso que estás no céu. Essa é uma clara indicação de sua divindade. Não oramos a um Pai terreno, mas a um Pai celestial, cujo trono está nas alturas e faz da terra o estrado de seus pés. Isaías 66, versículo 1. Ou melhor dizendo, Isaías 61, 66 e versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. Olha lá. A frase santificado seja o teu nome essencialmente expressa uma preocupação com a glória de Deus.
Os filhos de Deus adotados em Cristo entendem que a finalidade última de todas as coisas é a glória de Deus, é a santificação de seu sublime nome. Então, Deus merece toda a reverência. Ele não é um pai qualquer, irmãos, um pai pecador, né? É óbvio, Deus é o Pai celestial, Pai todo-poderoso, né? Nos tempos antigos, os nomes não eram apenas títulos que distinguiam uma pessoa de outra. Na verdade, os nomes eram considerados uma expressão da natureza da própria pessoa. Com isso em mente, podemos entender melhor a petição. Santificado seja o teu nome, né? O nome de Deus revela o que ele é em si mesmo. Então, quando pedimos ao nosso Pai que seu nome seja santificado, estamos dizendo que o nosso desejo principal está nesta vida, né? É que Deus seja reverenciado acima de tudo e de todos. Venha o teu reino, né? Venha o teu reino. Aqueles que se preocupam que seu Pai celestial seja glorificado e seu nome reverenciado, também desejam que o reino de Deus seja estabelecido mais e mais neste mundo. Quando oramos, pedimos que o reino de Deus venha. Estamos reconhecendo o domínio de Deus e almejando que esse reconhecimento também alcance todas as partes desta terra. Então, irmãos, Deus, né? Venha o teu reino. Para que Deus venha habitar, irmão, no nosso coração, precisamos sair do trono. Que trono é esse? O trono do ego, do orgulho, do eu, né? É isso aí, né? Temos que chegar em Deus e dizer: Senhor, eis aqui o teu lugar. Toma o que é teu por direito, que é o meu coração. Oh, glória, né? Enquanto, irmãos, nós não deixarmos Deus reinar no nosso coração, né? Não seremos considerados seu filho. Seremos sempre uma criatura, uma criação, vamos dizer assim, né? Então, deixamos o nosso trono de lado, desocupamos o trono e falamos: Senhor, aqui está o seu lugar, né? Toma o teu lugar, Senhor, que é o meu coração. Tome posse da minha vida, me transforma e me regenera, muda meu comportamento, tira toda arrogância, faz de mim um vaso novo. Eis aqui o teu lugar, Senhor, né? Então, irmãos, enquanto o orgulho estiver tomando conta do nosso coração, a soberba, não é mesmo? A ostentação, essas coisas, né? O reino de Deus não pode acontecer na nossa vida de jeito nenhum. Deus só habita em coração puro, humilde, né? Contrito. Louvado seja o nome do Senhor. Então venha o teu reino, para que Deus venha tomar conta da nossa vida, morar na nossa vida, dominar a nossa vida, irmãos. Precisamos sair do nosso trono, do nosso ego e dizer: Senhor, toma aqui o teu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o reino de Deus já está presente. Jesus disse: é chegado o reino de Deus. Mateus 4,17. Mas também sabemos que esse reino ainda não veio em toda a sua plenitude. Ele virá quando Cristo voltar mais uma vez. Então, ao dizermos: venha o teu reino, estamos pedindo pela manifestação plena e final da obra de Deus na história. Estamos pedindo pela expansão do Evangelho. Estamos pedindo pelo retorno de Jesus Cristo. E estamos pedindo pela consumação de todas as coisas para que possamos
tão logo viver ao lado de Deus, no novo céu e na nova terra. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa terceira petição relacionada a Deus é a consequência natural das duas primeiras. Se entendemos que a glória de Deus é o que realmente é importante e que seu santo nome deve ser reverenciado, e se entendemos a importância que há na expansão do reino de Deus nesta terra, então também entendemos que tudo deve estar submetido à vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, irmão, para que ela seja feita, né? Temos que entender tudo isso, certo? Tem pessoas que não têm paciência para esperar. Elas querem tudo na hora. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, irmãos, né? Se queremos que Deus realmente venha fazer a sua vontade em nossa vida, então temos que esperar, né? Temos que esperar e não ficar, né, questionando Deus, por que está demorando, por que disso, por que daquilo, porque Deus quer o melhor para nós. E muitas pessoas não entendem isso. Elas querem que Deus faça tudo na hora. E Deus não é entregado de ninguém, né? Deus, ele vai fazer segundo a vontade dele, não a nossa. Louvado seja o nome do Senhor. É a vontade de Deus que deve prevalecer, irmãos, não a nossa. Correto? Mas consciência dessa verdade bíblica deve moldar o nosso relacionamento com Deus. Antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, devemos nos lembrar que é a vontade dele, que deve ser feita e honrada. Então as nossas petições devem passar primeiro por esse filtro. Primeiro, por esse filtro. Perceba que Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, a vontade de Deus é obedecida plenamente. Então, temos que ser obedientes, não é mesmo? Mas na terra, por causa do pecado, os homens transgridem a lei de Deus. Eles não andam segundo a vontade do Senhor, porém, quando oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu, estamos pedindo a Deus que seus planos e seus propósitos sejam completamente cumpridos e que ele seja obedecido, reverenciado e glorificado na terra, assim como ele é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, não é só o pão nosso da semana ou do mês, né? É todos os dias. Isso significa que dependemos de Deus todos os dias. Perceba que somente depois de orarmos pela santificação do nome de Deus, pelo reino de Deus e pelo cumprimento da vontade de Deus, é que devemos orar pelas nossas necessidades diárias. Então, primeiro temos que, né, melhorar essa parte aí, irmãos. Obedecer a Deus, né, procurar melhorar nossas atitudes, né, procurar reverenciar Deus, certo? O pão nosso, a que Jesus refere nessa oração, diz respeito justamente àquilo que é essencial para a nossa sobrevivência física na terra, ou nesta terra. É interessante notar também que Jesus diz: o pão de cada dia nos dá hoje. Isso significa que devemos orar todos os dias apenas pelo pão diário, confiantes de que o futuro pertence a Deus. Então Deus é Jireh, ele é provedor, né? Então, quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos pedindo a Deus que ele derrame de sua provisão sobre nós, para que possamos ter o necessário para sobrevivermos diariamente neste mundo. Isso significa que o compromisso da provisão de Deus
nesse sentido, é simplesmente com as nossas necessidades básicas. É claro que ele, né, que se ele quiser, ele poderá nos dar algo além do pão diário. Mas tudo o que passar disso é simplesmente favor de sua bondade e misericórdia, não é mesmo? Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Interessante aqui que perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, antes de nós pedirmos perdão a Deus pelos nossos erros e pecados, né? Perdoa nossas dívidas. Primeiro temos que perdoar quem? Os nossos devedores. E tem pessoas que oram, cita essa oração, fala, ora, mas não tem coragem de perdoar, né, o seu próximo. Não consegue liberar o perdão. E isso está errado. Isso tem que mudar. As dívidas que pedimos para que Deus perdoe não são dívidas terrenas, mas dívidas espirituais. Essa parte da oração do Pai Nosso é uma confissão de nossos pecados. Apesar de termos sido redimidos, justificados e regenerados, enquanto estivermos nesta terra, ainda estamos sujeitos ao pecado. Primeira Epístola Joanina, capítulo 1, versículo 10. Sabemos que Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz. Entretanto, a Bíblia nos ensina a confessarmos nossos pecados a Deus para que possamos sentir o conforto de seu perdão através da pessoa de Cristo. Primeira Epístola Joanina, capítulo 1, versículo 9, com referência em Provérbios 28, versículo 13. Então, essa, abre aspa, anistia, fecha aspa, espiritual, né, que significa perdão, temos que primeiro perdoar nossos devedores, irmãos, antes de pedir perdão ao nosso Deus, né? Mas há algo importante aqui. Jesus diz que devemos pedir que Deus perdoe nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Na parábola do credor incompassivo, Jesus ensina que nós perdoamos porque fomos perdoados. Mateus 18, verso 23 a 35. Se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, como poderemos clamar pelo perdão do Pai? Né, irmãos? Além disso, o perdão que dispensamos aos outros, nas palavras de Jesus, é uma evidência de que também somos perdoados por Deus. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A última petição refere-se à proteção de Deus contra os perigos do pecado. O crente que está comprometido com a glória de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus, também se preocupa em não pecar contra Deus. Quando oramos para que Deus não nos deixe cair em tentação, né, mas que nos livre do mal, basicamente estamos confessando que o alvo de nossa confiança para que possamos andar em santidade é Deus, e não as nossas próprias forças. Aqui é importante entender a diferença entre tentação e provação. A tentação é um convite ao pecado, que pode ter origem em nós mesmos, ou nos ataques do diabo. Tiago escreve que Deus a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, versículo 13. Já a provação é um teste que o pai submete seus filhos com a finalidade de aperfeiçoá-los. Mas muitas vezes as provações podem nos deixar expostos aos ataques de Satanás. A história de Jó é um exemplo muito claro disso. A boa notícia é que Deus promete que jamais seremos submetidos a uma prova além do que possamos suportar. 1 Coríntios 10 e 13. Louvado seja o nome do Senhor. Então, chegamos aqui ao último final, né, do estudo bíblico aí. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Essa frase final está presente na maioria dos manuscritos do Novo Testamento. Mas, por outro lado, está ausente nos principais manuscritos mais antigos. Por esse motivo, ela aparece nas traduções da Bíblia, sempre com alguma sinalização. Mas é inegável que essa frase, que basicamente é uma doxologia, está completamente de acordo em toda a Escritura. Então, tenha sido ela dita pelo próprio Jesus e escrita por Mateus, ou tenha sido ela adicionada posteriormente, é justo que olhemos para essa frase como uma declaração que responde com perfeição a todo o conteúdo da oração do Pai Nosso. Então aqui está tudo, né? Está resumido aqui, ou seja, todas as partes da oração estão conectadas, né? Pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Como devemos orar o Pai Nosso, né? Como devemos orar o Pai Nosso? Não é verdade? É a pergunta que o discípulo pergunta lá. O contexto onde a oração do Pai Nosso está escrita ou inserida claramente revela o propósito dessa oração ensinada por Jesus. Jamais é servir como um tipo de mantra pelos cristãos. Então, vários lugares, né, irmãos? Instituições públicas, empresas, escritórios, né? Lugares de eventos esportivos, às vezes, né? Em muitos lugares e escolas, né? Fazem a oração universal do Pai Nosso. Mas isso se tornou um mantra, né? Se tornou um mantra, uma espécie de uma fórmula mágica. E Deus e Jesus não ensina dessa forma, ele ensina o modelo da oração e não um mantra, né? Então as pessoas usam isso como uma espécie de mantra. Citam de cor, mas não vivem realmente o que a oração pede para que seja vivida, né? Uma vida digna, uma vida de atitudes, de respeito, não é mesmo? Não consegue liberar perdão, né? É um mantra, se tornou um mantra. Algumas pessoas só se apegam em repetir a oração do Pai Nosso, vez após vez, incansavelmente, mas essas pessoas se esquecem que imediatamente antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus exortou contra a inutilidade das vãs repetições. Então, ao ensinar a oração do Pai Nosso, o objetivo de Jesus era fornecer um modelo de oração. É como eu disse, né? É um modelo de oração aos seus seguidores e não estabelecer simplesmente uma oração litúrgica. Por vezes, nos faltam palavras para nos achegarmos a Deus em oração. Até mesmo os cristãos mais experientes às vezes se perguntam: como devo orar neste momento? A oração do Pai Nosso é a resposta definitiva a qualquer questionamento nesse sentido. Por isso, o correto é que oremos a oração do Pai Nosso aplicando-a à nossa realidade. Em outras palavras, devemos usar a oração do Pai Nosso como se fosse uma matriz para as nossas orações. Devemos tomar a oração do Pai Nosso e entender que as nossas orações devem, em primeiro lugar, adorar a Deus em repetição por sua glória, seu reino e sua vontade. Então, só depois devemos clamar por nossas necessidades físicas, espirituais e confessar os nossos pecados. Então, a oração do Pai Nosso, né, que é conhecida também como oração universal, ela deve ser orada dessa forma, como modelo, e não como mantra, como fórmula mágica, não é mesmo?
Então, antes de nós pedirmos algo para nós, para nossa sobrevivência física, vamos preparar o altar, né? Vamos desocupar o trono do ego, do eu, não é mesmo? Da soberba, do orgulho, para que Deus venha reinar em nosso coração, para que nós venhamos reverenciar o nome de Deus, porque Deus não é qualquer pai, Deus é o Pai Celestial, né? Vamos pedir para que Jesus nos modele cada dia, né? O apóstolo Paulo disse, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós atingirmos o modelo de Cristo, irmãos, então, né, nós seremos diferenciados entre as pessoas, no que diz respeito, né, à santificação, a qual ninguém verá o Senhor, não é mesmo? Então vamos se santificar, vamos orar, vamos pedir para Deus nos modelar cada dia e vamos fazer da oração do Pai Nosso o modelo e não o mantra. Este é o ensinamento da tarde.